nós estamos falando de adultos que estão sendo punidos por suas práticas. No Antigo Testamento não existe o conceito de punição com privação de liberdade, como nós trabalhamos aqui na nossa sociedade democrática. Não existe. Outra coisa que não existe no Antigo Testamento é a ideia de reabilitação de criminoso. No Novo Testamento, olha que coisa doida, também não há por parte do Estado nenhuma possibilidade de se reabilitar criminoso e também de se proporcionar privação de liberdade como modelo de punição. Como que funcionava então o sistema legal ali, o sistema que punia os criminosos com relação aos crimes que eram cometidos? Funcionava da seguinte forma. Primeiro que a lei, ela existe em todas as sociedades e, obviamente, cada lei vai ser de acordo com os valores principais daquela sociedade. Quando nós falamos do Antigo Testamento, nós estamos falando da lei de Deus. Então, aquilo que era considerado um pecado grave, isso era, de certo modo, punido com a morte dentro de uma lógica de reparação. Já no Novo Testamento, nós estamos debaixo da lei romana. Os romanos ocuparam a região de Jerusalém, e basicamente todo mundo conhecido na época, né? E por conta disso, os romanos faziam com que a vontade de César e todas as suas legislações fossem levadas ao pé da letra. Agora, há uma coisa parecida em ambas as legislações, tanto as legislações de 2000 anos atrás no Novo Testamento, quanto a lei de Deus lá no Antigo Testamento, né? O que há de parecido é que não existe, como eu falei, este conceito de substituição de pena. Então, por exemplo, eu roubo você e ao invés de eu ter que te reparar, eu substituo a minha punição por uma privação de liberdade. Isso não existia. E outra coisa que não existia é a ideia de reabilitação. Então a única coisa que o sistema judiciário trabalhava na antiguidade era a lógica da reparação. Como que funcionava a lógica da reparação? Funcionava assim. Se eu fui pego roubando, eu tinha que devolver em dobro. Aí você fala assim, não, mas peraí, em dobro? Eu não deveria ter que devolver a mesma coisa? Pois é. Mas a lei de Deus trabalhava o seguinte princípio. Se você pega um negócio e depois você tem que devolver só aquele negócio, então, de certo modo, é até vantajoso pegar algumas coisas aí emprestadas de vez em quando, né? Então, se a pessoa fosse pega, né, roubando alguma coisa, ela deveria devolver em dobro. Para que servia a cadeia no Antigo Testamento e até no Novo Testamento? Servia para o seguinte. Se essa pessoa ainda está no processo de julgamento, se essa pessoa ainda não tem condições de pagar a sua dívida, então ela permanece na cadeia durante um tempo. E na antiguidade a situação é até mais pesada, na sociedade grega também. Se uma pessoa, por uma razão dessas, ela adquire uma dívida que ela não é capaz de pagar, então ela se tornava escravo daquela pessoa que ela devia o dinheiro, né? Ah, mas ela devia dinheiro por quê? Porque ela roubou e agora ela tinha que retribuir 2 vezes mais. O Antigo Testamento trabalha sempre com esta lógica. O Antigo Testamento também é muito duro no que se refere a essa lógica da reparação, né? Quando você pega lá Levítico 24 e Êxodo 22, que fala, por exemplo, que se uma pessoa, quando ela vai roubar algum bem, ela está roubando aquilo que é a fonte de renda daquele que foi roubado, então ela não deve devolver 2 vezes mais. Ela deve devolver 4 vezes mais. Há uma punição maior por conta da gravidade do crime que ela cometeu. E, obviamente, havia também uma lógica, que é a lógica do olho por olho, dente por dente, que todo mundo conhece, que diz que se você matou alguém, a pena para você é a pena de morte, né? Uma pena bíblica, uma pena que não foi por Deus revogada, mas foi adiada, pois se nós não endireitarmos a nossa vida e não passarmos a viver agora com verdadeiro arrependimento, segundo a vontade de Deus expressa na pessoa de Cristo Jesus, no dia do juízo nós iremos sofrer
a punição da lei. E olho por olho, dente por dente, nós iremos pagar pelo preço dos nossos pecados. Então engana-se quem acredita que a lei de Deus foi revogada. Muito pelo contrário. A proposta de Cristo é que a gente exceda o cumprimento da lei por uma transformação de entendimento que a graça traz a nós. Mas vamos voltar agora à questão civil. No Antigo Testamento, é assim que a lei se aplicava. Se o cara cortou o braço de alguém, a gente corta o braço dele. Se ele matou o meu filho, eu mato ele. É assim que funcionava, né? Ah, mas e os casos de legítima defesa? Se você parar para ler Levítico 24 e Êxodo 22, você vai ver também os detalhes. Se alguém pulasse na sua casa à noite e você matasse essa pessoa, não havia punição de nenhuma espécie, pois quem pula na casa dos outros de madrugada é criminoso e todo mundo conhecia perfeitamente esta lei. Esta lei era lida regularmente para que todos soubessem das consequências. Que mais, gente? Se uma pessoa matasse outra pessoa por acidente, né, vamos dizer que foi um crime culposo, algo que ela não teve a intenção, e ela fosse então apontada nesse sentido, não como alguém que quis matar, mas como um acidente que matou, pode acontecer de que a família daquele que foi morto viesse a reivindicar a reparação. Então sabe o que havia lá no Antigo Testamento? Uma lógica muito simples. Essa pessoa que matou, ela poderia se refugiar numa cidade distante, então haviam cidades-refúgio, onde então ele vazava para lá, ele emigrava para lá, e lá ele não poderia ser morto, né? Então esse era o jeito de trabalhar no Antigo Testamento. Aí você diz, e no Novo Testamento? No Novo Testamento os preceitos são absolutamente os mesmos, só que agora a maneira de se aplicar a lei não está mais debaixo da ética teocrática da Escritura. O que se considera como certo ou como errado, para então se aplicar as punições, das quais inclusive a punição à morte era algo muito comum, era a vontade do Estado romano, né, que estava concentrado nos interesses do imperador César. Exatamente por conta disso, Cristo foi morto. O que é que aconteceu? Condenaram Cristo porque acusaram-no do crime de sedição, de juntar pessoas e, de certo modo, se afirmar rei ali na Judéia, e isso entrou em confronto com os fariseus, os saduceus, e estes fizeram com que os romanos aplicassem, então, a pena de morte como se ele tivesse feito um levante contra o próprio César. Então essa caiu na conta do César, sem o César nem sequer tomar conhecimento. Mas a lógica da reparação era um conceito perfeitamente natural para todo cristão do Novo Testamento. Tanto isso era que nós vemos em várias ocasiões em que a aplicação da pena de morte ou a citação da pena capital, uma naturalidade assim surpreendente. Ninguém critica a pena de morte. O que essas pessoas criticam é o julgamento que faz com que a pena seja aplicada ou não, né? Onde que, por exemplo, a gente vê esse tipo de coisa? Nós vemos, por exemplo, que o próprio Jesus, que disse que aquele oh meu Deus, as palavras agora fugiram, que aquele que lançar a mão da espada, pela espada vai morrer. O próprio Jesus foi quem diz para os seus discípulos em Lucas 22:36 que aquele que não tinha uma espada deveria comprar uma espada e adquiri-la. Ou seja, por que Jesus mandou comprar a espada e posteriormente Jesus falou que aquele que lança a mão da espada naquele contexto iria morrer pela mão da espada? Então ter a espada, e espada serve só para uma coisa, não serve para abrir carta, não serve para cortar carne de bife, não serve de enfeite, tá? Espada serve só para uma coisa. Por que Jesus mandou que seus discípulos comprassem uma espada? Porque ele sabia que viriam tempos complicados, tempos de perseguição, onde até mesmo a integridade física deles estaria em jogo. Agora, quando Pedro
na crucificação de Jesus, lança a mão da espada para ir de encontro aos soldados romanos que vieram prendê-lo, o que acontece? Jesus fala para ele guardar a espada, pois se ele usar dessa espada de maneira equivocada, se ele lançar a mão da espada, ele obviamente vai morrer pela espada. Ou seja, haveria justiça de que aqueles soldados matassem Pedro por conta dele estar confrontando a autoridade. Onde eu quero chegar com essa história toda, meus irmãos? Quando nós estamos falando do aborto, nós estamos falando de uma questão que envolve a fé. Mas quando nós estamos falando da pena de morte, nós estamos falando de uma lógica de reparação que, obviamente, mesmo que o Estado, mesmo que o nosso contrato social não faça nenhuma reparação, é algo que Deus irá cobrar no tempo oportuno, certo? Então a reparação vai haver de qualquer forma, né? Aquele que não endireitar a sua vida, aquele que não agora passar a viver segundo a vontade de Deus, essa pessoa vai penar na mão dele. Mas o contrato social, uma vez estabelecido, ou seja, as nossas legislações, aquilo que são as nossas leis, aquilo que são as coisas que são consideradas como práticas criminosas e as suas devidas punições, a Escritura não bate de frente com esse tipo de coisa, mesmo que a punição seja a ideia da pena capital. Aliás, absurda é a maneira pela qual o nosso sistema trabalha. Essa lógica de que o bandido é uma vítima e de que o bandido, de certo modo, precisa ser preservado, né? Então, a Bíblia está falando que bandido bom é bandido morto? Não, a Bíblia está falando que bom é não ser bandido, sabe? Que se o cara é bandido, o que ele tem que fazer? Ele tem que reparar o seu erro. Na nossa sociedade, a reparação é por privação de liberdade. E está mais do que provado que não repara nada, né? No nosso país, se se instituísse uma pena de morte para determinados crimes, a Escritura não entra em conflito com isso de maneira alguma. Aí algumas pessoas dizem, Ari, você é a favor da pena de morte? Aí a minha resposta sempre é, conceitualmente, sim, né? Mas ao pensarmos em aplicar tal tipo de pena num país como o nosso, a gente obviamente está pondo a corda no pescoço, pois o nosso país possui o judiciário dos mais corruptos do mundo, né? E obviamente isso vai acabar matando um número de inocentes que é extremamente preocupante. Mas, como eu disse, não há um empecilho bíblico para que a gente considere a pena de morte como um caminho viável, beleza? E por quê? Qual é a diferença do adulto para a criança? A diferença é que o adulto, ele faz as coisas com consciência, né? Ele já foi instruído ao longo da sua vida a respeito daquilo que pode, daquilo que é certo e daquilo que é errado. E as suas decisões, as suas escolhas num nível pessoal fazem com que ele arque com as consequências, inclusive as consequências que levem a ele a uma punição capital. Triste, né? Mas esta é a maneira que a Escritura trabalha pra gente. Vamos lá. Primeira pergunta aqui de hoje é do Hebron Williams. Ele diz assim, ó: em muitas leis do Velho Testamento continham a pena de morte para estupro, homicídio, lei do sábado, e até caso alguém fosse roubado, a pessoa poderia matar em legítima defesa. Hoje, na época da graça, como conseguiríamos conciliar todas essas questões que o próprio Deus designou? Então, Hebron, eu não vejo dificuldade alguma de se aplicar o mandamento do Antigo Testamento no que se refere à sua aplicação civil, né, como lei civil, na sociedade em que a gente está. Honestamente, não há dificuldade nenhuma. Porque, na verdade, o que Jesus está falando para nós, quando ele diz do olho por olho e dente por dente, ele não está falando do Estado, ele está falando dos indivíduos. Ele está dizendo que essa lei, como uma máxima espiritual, fará com que nós sejamos julgados por Deus na mesma medida em que nós aplicamos julgamentos sobre a vida das demais pessoas. Mas o Estado constituído, ele possui um caráter de exceção. E nós vemos isso em Romanos capítulo 13, quando a própria Escritura afirma que os governos estabelecidos, né, eles possuem uma autoridade de Deus para ser a espada que pune, né? Ou seja,
Para que serve a espada, gente? Espada não é para bater na bunda dos outros. Espada não é para levar para cadeia. A espada é para literalmente trazer a justiça reparadora e que obviamente vai vir ferir a vida. Essa é uma função do Estado. De certo modo, é como se a gente dissesse assim: estes preceitos de reparação, no que se refere ao indivíduo, eles são práticas que se tornaram pecaminosas, porque todos nós, quando comparamos a nossa vida com a de qualquer pessoa, que nós de certo modo temos um desejo de julgar ou um desejo de condenar, nós obviamente teremos que nos tornar misericordiosos, porque Deus teve misericórdia de nós. Nós pecamos de maneira diferente, mas todos nós estamos no mesmo abismo. Agora, com relação à infração da lei civil, ou seja, não apenas daquilo que o cara fez com relação à minha pessoa, ou à minha família, ou à minha propriedade, mas com relação ao crime que isso representa perante toda a nossa sociedade, aí sim o Estado possui o dever de ir lá e exercer o juízo necessário. E segundo qual medida de força? A medida que for estabelecida no contrato social, sendo que a pena capital era algo perfeitamente normal e deveria ser para a gente também. Tá? Desde que seja o acordado, desde que seja o que está na lei, se a pessoa não concorda, ela pode ir embora, ela pode ir para outro país, certo? Aí você diz assim, mas isso não é muito pesado, não. Gente, é simples, não quer morrer, não quer ir para cadeia, não mata, não rouba, não faz esse tipo de coisa. Isso é até óbvio, né, gente? A gente sabe, estatisticamente, que a existência de pena de morte não faz com que as pessoas cometam menos crimes, certo? A única coisa que a pena capital traz é o fim da reincidência. Pois uma pessoa que foi pega cometendo estupro, quando ela é condenada à morte, ela nunca mais vai estuprar novamente. E eu creio que o propósito, dentro de uma ótica de reparação, está pensando nisso, né? Então foi reparado, olho por olho, dente por dente, o Estado é que está fazendo, não eu, ponto, acabou. O único caso em que a Escritura traz no Antigo Testamento, e a gente vê que isso não fere o Novo Testamento de forma alguma, é a ideia da legítima defesa, né? Pois considerando essa sacralidade da vida, essa santidade da vida, nós não devemos permitir que a vida seja tirada de graça. Né? Então, por exemplo, vem um cara e fala, não, eu vou te matar, vou matar sua família e tudo mais. Não tem condição. Né? Se um cristão simplesmente não fizer nada, havendo possibilidade de que algo seja feito, ele está pecando por omissão. Ele não está dando a sua vida para defender essa sacralidade, essa santidade da vida que se expressa em todas as pessoas. Então a defesa não é apenas a defesa de si mesmo, mas é a defesa do outro que sofre algum tipo de violência que venha a ferir a sua integridade. Beleza? Então não há diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você vê que os discípulos de Jesus consideravam a pena capital como algo natural. O próprio Paulo, quando é preso, ele questiona isso. Né? Ele vira e fala. Ele fala assim, o que eu fiz que me torna digno de morte? O Jesus também, quando está lá no tribunal, ele também questiona isso. E então o que acontece? Paulo ainda é mais ousado, né? Porque Paulo diz assim, se eu fiz alguma coisa que me torne digno de morte, diga o que foi e eu não me recuso a morrer. Ou seja, ele aceita completamente a aplicação da pena, desde que o crime esteja devidamente identificado e denunciado e ele tenha o seu julgamento. Né? Pesado, né, meus irmãos? Mas é o que a Escritura traz para nós. Fred Chames de Duartina, São Paulo. A Bíblia, como única regra de fé, proíbe, autoriza, ordena a pena de morte, né? Então, o que a gente tem aqui do Antigo Testamento não tem essa prerrogativa de proibir, de autorizar ou de ordenar. Não é isso. Nós estamos pensando numa ética da verdade do reino de Deus e que vai ter que se adaptar dentro do contexto em que a gente está inserido. Então, por exemplo, o que a gente tem que tirar de todo o Antigo Testamento é a lógica da reparação. E aí, pensando nessa lógica da reparação, nós podemos adotar os mesmos princípios ou nós podemos adotar outros princípios, desde que, para que ele seja devidamente justo, ele pense na lógica da reparação.
Agora, vamos ser honestos, no Estado brasileiro, com essa lógica da privação da liberdade, há reparação? Tem nada, velho, é pura hipocrisia a gente pensar que isso acontece desse jeito, acontece nada, né? Luiz Felipe Simino, de Bauru, São Paulo. Ari, sou a favor da pena de morte, pois bandido bom é bandido morto. Isso é incompatível com a fé cristã? Mano, eu não quero que os caras morram, eu queria que os caras se arrependessem, né, mano? Eu gostaria que as pessoas mudassem de vida e não necessariamente que elas fossem executadas. Agora, esse apertar as punições, no sentido assim de tornar um caminho um pouco mais estreito, ele não fere a fé cristã, mas a gente, de certo modo, ter raiva da pessoa, principalmente quando a gente não é o lesado diretamente por aquela situação, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que vigiar o nosso coração. Então, no nosso país, o sistema judiciário é uma piada, né? Não se pune ninguém. Os ricos, então, são menos punidos ainda, só tem pobre na cadeia. Rico não fica na cadeia. Já estão falando em soltar o Lula essa semana, gente. Então, vocês imaginam o naipe da complicação que a gente está enfrentando. Então, olha, eu gostaria que você cuidasse do seu coração, Luiz, nesse sentido, sabe? De pensar que não existe bandido bom. Bandido bom é bandido morto. Não, não existe bandido bom. Se tem bandido, é um problema, tá? E o cara é vítima, o caramba, né? Todos somos vítimas e todos somos culpados, mas cada um responde por si. Ninguém responde pelo que o outro fez com você, você responde com o que você fez da sua própria vida, né? Então não tem bandido bom. O bom é não ser bandido, né? Agora, será que a nossa sociedade deveria apertar um pouquinho a punição a crimes? Eu creio que sim. Por exemplo, eu sou a favor de trabalhos forçados, eu sou a favor de uma série de coisas. O cara pagar pela pena dele, eu sou a favor de tornar o lugar lá diferente daquilo que é o modelo que vai só juntando gente, por aí vai, né? Então são circunstâncias que visam melhorar essa questão da ineficiência do sistema na lógica da reparação. Então esse é o meu pensamento, né? Pena de morte, honestamente, eu creio que em alguns casos poderia até haver, mas no nosso país, por conta desse judiciário corrupto, eu acho que ainda é muito cedo. Isso poderia ser algo a ser pensado no futuro, caso houvesse uma moralização aí de todo o sistema. Um anônimo de Curitiba pergunta assim: a respeito das gestantes vítimas de estupro que optam pelo aborto, o que a Bíblia diz, né? Então, dentro dessa lógica da santidade da vida, nós estamos falando de mulheres que mataram os seus filhos. Então, respeito pela vontade da vítima e tudo mais, falar, não, mas ela é uma vítima, ninguém está dizendo que não. Ela não tem culpa, ninguém está dizendo que tem. Né? Ela vai ter que suportar agora o trauma psicológico de passar por uma gestação. Beleza, mas será que isso justifica ela assassinar uma criança? Será que nós não podemos então trabalhar no apoio psicológico e no amparo à adoção desse recém-nascido? Já pode ser feito o processo de adoção desde antes de nascer, hein? Que já não é isso que o pessoal quer, né? Gente que acabou, bebês que acabaram de nascer já vão direto para adoção. Então há mil possibilidades. Eu vi outro dia uma frase no Facebook e achei genial, que fala que uma mulher que pratica o aborto, ela se torna mãe de uma criança assassinada. Ela não deixa de ser mãe. A situação não muda. Né? Então, de certo modo, eu sei que essa situação é trágica, que essa situação é terrível, mas a criança não tem culpa nenhuma, não dá pra gente colocar ela nessa conta. E nós estamos falando aqui de valores absolutos, valores de fé. Você diz assim, mas isso é uma carga pesada demais para se carregar. Ué, irmãos, então é a hora da igreja ir lá para ajudar essas pessoas a carregarem esse fardo e suportar essa conta. Não dá pra gente começar a relativizar simplesmente achando que como tá difícil demais, então vamos agora vamos flexibilizando todas as coisas que são a verdade de Deus, essa santidade da vida. Então a gente já vai dizer assim, a vida é santa, mas não em todos os casos, né? Complicado.
Timóteo pergunta: Paz, Ari, gostaria de saber se um aborto entra em conflito com nossos princípios cristãos quando ocorre fundamentado na justificação de um estupro ou quando a criança é diagnosticada antes do nascimento com doença que lese ou incompatibilize a sua existência com a vida. Então, Timóteo, é complicado isso aí também. O do estupro aqui a gente até já tinha falado, né? Que o estupro, a gente sabe que a mãe está sofrendo, vai sofrer mais, mas matar a criança vai fazer ela sofrer menos? Honestamente, essa lógica não entra na minha cabeça. Né? E biblicamente eu considero que isso aí cai no não matarás mesmo, né? Porque é o não assassinarás, e é matar uma criança que é indefesa, que não fez absolutamente nada, é assassinato, né? Agora, isso que você falou, por exemplo, a criança diagnosticada com uma doença que a lese ou incompatibilize sua existência com a vida. Gente, se essa doença ou essa má formação não vai dar em nada, né? E aí? Aí nós precisamos ajudar a natureza a finalizar a vida. Eu falo isso porque, assim, já houve muitos casos de crianças que eram diagnosticadas como impossíveis de terem vida e depois, no final, a vida deu seus jeitos. E crianças que tiveram alguns anos aí de até uma certa qualidade de vida, né? Então, é muito delicado esse negócio, né? A criança não vai vir a óbito de qualquer forma, né? Então, o que nós estamos tentando fazer? Acelerar o processo? Honestamente, eu estou ainda por entender por quê, tá? Adson Morfex, boa noite, Ari. A paz, meu irmão. Biblicamente, existe alguma situação em que se poderia fazer um aborto? Como cristãos, podemos nos posicionar? Como podemos nos posicionar em uma sociedade laica? Você quer ver, por exemplo, um caso que se faz até aborto, né? E que obviamente faz todo sentido, aquelas crianças que nascem sem cérebro, né? Tem esse tipo de caso, né? Então o que acontece? A criança, ela é um monte de células que está multiplicando segundo o seu DNA, ela tem a forma de uma criança, mas ela não dura 1 ou 2 dias, porque não há a menor possibilidade, né? Não tem como, não tem nada lá dentro. É uma terrível de uma má formação. Aí você fala assim, mas nós vamos estar matando a criança? Não, essa conceitualmente está morta, pois não existe uma pessoa viva sem cérebro, né, gente? Então essa cientificamente a gente consegue apontar, né? Então pode ser até que haja outros casos similares a esse. O que eu acredito é que a gente precisa deixar na dúvida o conservadorismo falar mais forte. Na dúvida, nós precisamos dar uma chance para a vida, ao invés de sermos tão radicais como as pessoas estão sendo. E a outra pergunta aqui, né? Como nos posicionar numa sociedade laica? Nós precisamos levantar a bandeira da vida. Não é a bandeira da religião, é a bandeira da vida. Enquanto a ciência não traz respostas que sejam precisas e não afirmações que dependem de fé, tanto quanto aquilo que a gente está trazendo na Escritura, que a gente considere a vida como sagrada, sim. Danilo pergunta, está claro que o aborto é pecado, porém não é muito cômodo na sociedade apenas condenarmos e não oferecermos qualquer ajuda para quem está grávida ou quer ter filho? A igreja não deveria oferecer outros tipos de ajuda? Sim, Danilo, deveria, e muitas igrejas fazem, né? Eu conheço vários projetos que trabalham com adoção de crianças e até mesmo com apoio de mães que estão passando por esse processo, tá? Então a igreja faz, deveria fazer mais, deveria ser algo que impactasse a sociedade de uma maneira real, tá? Mas de fato não é apenas julgar, é assumir a responsabilidade. Luan, Ari, penso que se a pena de morte fosse contra a vontade de Deus, como ficaria o evangelho em países que têm pena de morte? Seriam países impossíveis de viver a vontade de Deus? Então, Luan, lá em Israel tinha pena de morte, tinha no Antigo Testamento e tinha no Novo Testamento. Dependendo do crime que o cara fazia, era morte mesmo. E o evangelho deu muito certo. No Império Romano tinha pena de morte. E o evangelho deu muito certo. Porque o evangelho não entra em confronto com o desrespeito à lei. O evangelho é sobre como não desrespeitar a lei. É como viver de maneira íntegra. Então, não tem problema nenhum, tá? Tiago Marques, direto ao ponto. Aborto por estupro, né? Mesma questão toda vez. Pode? Então, a questão não é nem o pode ou não pode. A questão é o deve
será que justifica por conta de um trauma, de uma violência, de uma coisa assim, obviamente que não tem conserto na vida de uma mulher, não tem conserto, nada vai reparar isso, certo? Nada. Talvez possa matar o cara, aí eu até entendo, mas nada vai reparar. Agora, será que o assassinato de uma criança vai trazer para ela algum tipo de paz? Então é isso que precisa ficar o questionamento. E aí ele ainda pergunta aqui, né? Se tinha pena de morte na época de Jesus e ele respeitou, por que que hoje não poderia? Então, poderia, e por isso muitas nações possuem, tá? Gabi Cimarro, boa noite, Ari. Eu sou contra o aborto, porém tenho pessoas próximas à minha família que fizeram fortuna com clínicas de abortos clandestinos. Com base nisso, a legalização do aborto, do seu ponto de vista, acabaria com essa máfia ou este argumento realmente não se sustenta? O meu medo da legalização é que de repente o bagulho começa a se tornar, a regulamentação, né? Começa a se tornar um incentivo, tá? Porque de fato as clínicas existem e tem muita gente fazendo, mesmo sendo crime, né? Então, de certo modo, a ideia é de que regulamentar diminuiria, mas eu tenho minhas dúvidas. Então, enquanto a gente não tiver um estudo muito sério, uma política de saúde pública muito clara, eu acho muito complicado liberar. Igual o negócio da maconha, gente. O povo fala assim, você é a favor de liberar a maconha? Eu falo pros caras assim, eu sou a favor de liberar tudo, sabe? Deixa a, a seleção natural separar quem vai viver e quem não vai, certo? Porque eu não sou a favor de maconha, eu não sou a favor de nenhum tipo de entorpecente, né? Então eu não acredito que a razão pela qual a gente usa ou não usa é a proibição de uma lei. Isso não faz sentido. Agora, por que não está dando para liberar? Porque o povo é idiota. Se liberar a maconha, vai ter gente experimentando maconha só porque agora está liberado. E o meu medo é que no aborto seja a mesma coisa, tá? Leonardo Amorim, o que pensa de, mesmo que seja ao contrário à Bíblia, leis que garantam liberdade individual, né? Aborto é uma liberdade individual, né? Leonardo, o problema é o seguinte, liberdade individual, de quem? Nós estamos falando da mãe e a liberdade da criança. Ninguém está tratando o direito dela. Então é muito fácil falar de direito, de liberdade para a mãe, ignorando que ela sozinha, quando ela está numa gestação, ela não está sozinha, ela está carregando outra pessoa. E não é o corpo dela, é o corpo de outra pessoa que está lá dentro. Então é complicado. Não dá para a gente tratar o direito individual aí, tá? Porque fica pesado. Daiane Arraes, Ari, se legalizar o aborto, todos os envolvidos na prática, profissionais de saúde, seriam condenados, culpados dentro dos princípios cristãos? Daiane, é delicada essa questão, viu? Honestamente, esse é um assunto que a gente tem que pensar muito, né? Porque, por exemplo, um policial que atira numa pessoa e mata, ele não está fazendo nada antibíblico, porque ele está na esfera de soberania do Estado trabalhando a ideia de ser a espada, né? Agora, um policial não pode matar uma pessoa de maneira incoerente, assim, que não seja dentro daquilo que é a legislação estabelecida na nossa sociedade, né? Agora, então, assim, teoricamente, por essa mesma lógica, um profissional de saúde poderia trabalhar lá tranquilamente, né? Assim como um advogado cristão faz divórcio e por aí vai. Mas é duro, né? Deve ser triste. Eu não gostaria de ser a pessoa que está com a mão ali no negócio, né? O policial, que já é tão difícil, já o lado psicológico é tão complicado, ele ainda está matando alguém que sabia das consequências. Agora, a pessoa que vai estar lá matando uma criança, honestamente, eu preferia mudar de emprego, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que não aconteceu aqui. Carlos, não seria incoerente um cristão se alegrar em ver um bandido ser morto? Carlos, sim, ver o bandido ser morto não era para ser motivo de alegria, né? Mas também não deve haver alegria, não deve haver alegria nenhuma em nós na banalização da impunidade, como tem acontecido na nossa sociedade. Então eu creio que ver a justiça sem tornar isso algo pessoal é algo bom, algo que deveria existir na vida das pessoas, tá? O Jader de Divinópolis toca numa ferida aqui que, honestamente, aqui eu não tenho base para falar. Ele fala assim, e a pílula do dia seguinte? Né? Ou coquetéis químicos que dão para mulheres recém-estupradas.
Não sei, mano. Não sei como funciona o processo, honestamente eu não sei. Então não dá para falar sobre isso daí. Mas levanta muitos questionamentos. O que me assusta é o como que a gente não fala em muitos desses casos que acabam terminando em aborto, não os de estupro, obviamente, nos outros, né? Não se fala de contracepção, não se fala de métodos anticoncepcionais, que obviamente evitaria esse tipo de coisa aí toda, tá? André Ribeiro diz assim: e como biblicamente você enxerga essas cristãs feministas que falam que a Bíblia é machista, lá, e por birra religiosa vão a contra até o que supostamente dizem professar? Então, André, quando a gente pega qualquer ismo e tenta bater de frente com a fé cristã, ou seja, o cristianismo, nós vamos estar gerando choques de incompatibilidade, né? Porque o ismo, ele é uma ideologia. E o que é uma ideologia? É uma profissão racional, não necessariamente baseada em princípios científicos e comprovados. A fé é desse jeito, nós vivemos por fé mesmo. A Escritura fala para nós a respeito de um tanto de coisa que nós não temos prova, mas nós cremos pelo testemunho de homens que presenciaram Cristo Jesus, Deus encarnado. É fé, né? O feminismo, dentro desta visão, é fé também. É um monte de preceitos que vão entrar em confronto com aquilo que a palavra de Deus diz. Não, mas você entendeu errado. Papo furado, gente. A prova está aí que todos esses ismos são da mesma natureza. Então, ou você abraça a fé cristã com toda a sua necessidade de fé na integralidade, ou você se abraça a outro ismo. Não dá para a gente se misturar, não dá para a gente colocar as duas coisas no mesmo pacote e dizer que temos uma relação honesta com Deus. Beleza? Por hoje é só, galera. Esse assunto, obviamente, só aqui na base das perguntas já teria muitas coisas para a gente estender, né? Quem sabe numa próxima oportunidade poderíamos discutir com alguém que tem mais conhecimento do aspecto biológico e tudo mais, para a gente tirar dúvidas a respeito disso daí. Beleza? Só para avisar, galera, na semana que vem não haverá transmissão por razão de viagem, tá? Estarei viajando, então não poderei efetuar transmissão na próxima segunda-feira. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, o link está aqui na tela, descrentes.com.br/contribua. Qualquer valor que você mandar ajuda a gente manter esse projeto funcionando, tá? Dependemos da ajuda e da generosidade de vocês, agradecemos a participação de cada um e vamos orar para Deus nos abençoar como tem abençoado até aqui, beleza? Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na sua presença e pedimos que o teu Espírito fale com a gente, para que possamos entender a sua palavra e mais do que queremos ter opinião formada a respeito desse ou daquele assunto, nós tenhamos sensibilidade para aquilo que a sua palavra diz para nós, Pai. Que nós possamos parar de ficar falando em direitos, parar de ficar falando em individualidades, parar de ficar falando naquilo que nos interessa e comecemos a buscar aquilo que é a ética do seu reino, Pai. Pois a ética do seu reino é a melhor para mim, para nós, para todo mundo que agora tem o desafio de conhecer o seu evangelho. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. É isso daí. Valeu, galera. Um abraço para vocês, uma boa noite e até mais.